CBN e a Tecnologia, com Gilberto Sudré. Vamos falar sobre o 5G. Exatamente, muitas dúvidas. Muitas dúvidas, muitas expectativas também em relação ao 5G. E as pessoas ficam querendo saber se vai ser melhor do que o 4G. Tem aquela famosa piadinha, né? O 4G nem está funcionando direito, o pessoal já está pensando no 5G. O fato é que a Anatel aprovou a proposta do edital de implantação da internet 5G no Brasil. Vai ser necessária uma consulta pública que deve demorar aí uns 2 meses, mais ou menos. Está prevista audiência pública em Brasília. É essa tecnologia que vai permitir a internet das coisas, Gilberto? Explica pra gente o que Exatamente. é isso. Bom, o 5G é uma rede completamente nova em relação às outras que a gente estava acostumado, 3G ou 4G. Basicamente o que ela tem é, primeiro, uma altíssima velocidade, então, ou seja, as velocidades que a gente tem hoje de internet via dispositivos móveis, ela vai ser muito maior, né, e muito mais rápido com 5G, e tem um atraso menor, então, ou seja, as mensagens chegariam mais rapidamente até o seu destino. Com isso, permite, por exemplo, que eu tenha uma conectividade muito maior e, assim, dispositivos que precisam de respostas mais rápidas, né, como internet das coisas e outras questões, e controles, né, através da internet, sejam facilitados. Então, é um tipo de rede que vai realmente, assim, é muito diferente de tudo que a gente tem visto até agora em relação a isso. Tem algumas questões. Por exemplo, o 5G, ele usa uma frequência bem mais alta do que o 4G, e com isso, provavelmente, ele vai necessitar de uma quantidade maior de antenas. Então, as antenas que a gente vê hoje nas torres, né, de celulares pela cidade vão estar em quantidade maior para ter a mesma cobertura do 5G. Então, essa é uma característica importante, né, em relação ao 5G nesse caso. Outra característica, e essa é a grande questão, inclusive que a Anatel decidiu agora com essa nova regra, né, é que parte dessa faixa de frequência utilizada pelo 5G é a mesma frequência, ou a mesma faixa de frequência utilizada pelas TVs por satélite. E aí as operadoras vão ter que fornecer um tipo de equipamento, um tipo de filtro que permita, o que não permita, na verdade, interferência entre os dois sistemas. Os sistemas do 5G e os sistemas da televisão por satélite, né? Então, ou seja, isso é uma questão que tem que ser avaliada, por isso até que tem essa consulta. Infelizmente, esse leilão das frequências do 5G estava previsto para o primeiro semestre desse ano e acabou que vai basicamente acontecer no segundo semestre desse ano, o que provavelmente vai jogar a implantação das redes 5G para o ano de 2021. Então a gente vai ter ainda um ano para chegar até lá. No mundo, né, o 5G já está funcionando em alguns países, né, e alguns aparelhos, principalmente os top de linha, já começam a sair da fábrica com a compatibilidade com 5G. Então a gente tem aparelhos já dos grandes fabricantes e os aparelhos de top linha, basicamente, que também já saem com 5G. Temos aqui o Gabriel perguntando o que é a internet das coisas. Vamos lá. Internet das coisas, basicamente, é um apelido que foi dado a esses dispositivos pequenos, mas que são inteligentes e conectados à internet. Então, por exemplo, quando eu tenho lá uma fechadura, né, que se conecta à internet, como tem em alguns lugares nos Estados Unidos, tem uma fechadura que se conecta na internet, né, para você, por exemplo, verificar na verdade, até a Amazon tem um serviço que o entregador vai lá na casa da pessoa e ele tem acesso àquela fechadura com um código específico para entregar um produto na casa da pessoa, né, para isso. Então aquele código vale só para aquele momento, ele vai lá, abre a porta, entrega e vai embora. Então isso é um caso. Por exemplo, câmeras de hoje que a gente consegue, câmeras via internet, é um pequeno dispositivo que se conecta à internet. Automóveis que se conectam à internet também. Ou seja, são coisas conectadas à internet, basicamente isso. Isso é possível hoje porque eu tenho processadores muito pequenos, equipamentos que têm um nível de processamento interno razoável e já consegue se conectar à internet em relação a isso. Tem até propaganda aí de ar-condicionado que você consegue acionar do celular, isso, para poder chegar em casa e a casa já está fresquinha. Exatamente. Aí tem geladeiras que se conectam à internet, avisa quando acaba um produto. Então, ou seja, hoje em dia a gente poderia ter uma casa, né, completamente conectada na internet, onde
onde eu consigo verificar a temperatura, por exemplo, de um ambiente, né, através da internet, né, ou ver quem está no ambiente daquela casa através da internet também. Tiago também tem pergunta. Vamos lá. Com relação ao delay de transmissões ao vivo, com o 5G vai melhorar esse delay? Como é que é essa informação aí? Você já tem essa informação? Obrigado, grande abraço. Legal. Obrigado, Tiago, pela participação, pela pergunta. O que acontece? O delay que a gente vê, por exemplo, na transmissão de televisão, né, ele é decorrente, não é basicamente da transmissão em si do sinal pelo ar. Na verdade, o delay acontece porque na hora da captação da imagem, ela tem que ser convertida para digital. Então, leva um certo tempo para converter aquele sinal que é analógico, que é a imagem, em digital, para que ele seja transmitida até a televisão, né, a geradora da imagem. Isso é transmitido pelo ar, vai até a televisão, e na televisão ela tem que ser convertida de novo, de digital para analógico, para ser mostrada na tela. Isso leva tempo, né? Mesmo que são equipamentos rápidos, isso leva tempo. Então, o delay do atraso na televisão aberta, por exemplo, é devido a essa conversão. No caso da transmissão de satélite, quem usa televisões que tem assinatura por satélite, o delay não é de conversão. Na verdade, tem o delay de conversão também, mas tem também um delay muito maior, que é o delay que o sinal leva para subir até o satélite e depois descer até a casa do assinante. Então, esse delay também não vai acabar. O que vai diminuir é o delay das imagens que passam pela internet, né? Esse sim vai diminuir um pouco, porque a rede de 5G ela é mais rápida, tem um delay menor, no caso das outras formas de transmissão. O Marcos está aqui com a gente dizendo que a internet da oficina dele, ele acha que funciona em 2G porque é lenta. E aí ele pergunta a respeito do 5G. Ele tem uma dúvida: todos os aparelhos de celular, smartphones já estão preparados para o 5G? Ele tem um Moto G7, por exemplo. Não, na verdade, os aparelhos que a gente tem hoje no mercado basicamente funcionam em 4G. O 5G é uma outra tecnologia, o aparelho tem que estar preparado para isso. Hoje, os aparelhos mais recentes, os lançamentos basicamente deste ano, né, que estão começando a aparecer neste ano, lançamentos deste ano, que são top de linha, começam a vir do fabricante com compatibilidade com o 5G. Mas são ainda poucos, bem poucos aparelhos, né, nessa situação. Isso vai mudar, né, ou seja, com a popularização do 5G, os aparelhos vão passar, né, à medida que vão sendo lançados, com compatibilidade com o 5G também. No Brasil, só 2021, praticamente. Pois você falou sobre a necessidade de mais antenas, então o investimento para 5G vai ser muito maior, isso vai se refletir também no valor dos aparelhos mais tarde, não? Na verdade, é por questão de volume, né? Como vende muitos, o volume de aparelhos é bem grande de venda, então acaba o preço caindo. Muitas operadoras no Brasil já se prepararam para isso. Então, quando houve a migração para o 4G, os aparelhos, na verdade as torres de 4G já são preparadas para receber os equipamentos de 5G também. Só que como a frequência é um pouco diferente, provavelmente vão ter que instalar mais antenas. Então vai ter que ter um investimento também para as operadoras. O que acontece é que esse investimento é retornado porque ela pode prestar outros serviços junto com o sistema de telefonia geral. Então, isso vai acabar compensando. Então, não necessariamente nem os aparelhos, nem as contas, os planos de telefonia poderão ser mais caros. No começo, pode até ser que, por ser uma novidade, é um serviço diferenciado, pode ser que as operadoras acabem cobrando um pouco mais, né, nesse tipo de serviço. Mas, como a gente viu, por exemplo, no caso de telefonia fixa, né, ou seja, o mesmo telefonia de celular. Antigamente era muito caro, e hoje em dia você tem planos de valor fixo que você pode falar o quanto você quiser. Então, ou seja, é uma questão de devolução. Na verdade, a tecnologia acontece assim, sempre o lançamento é um pouco mais caro. Depois, quando a tecnologia fica popular, ela fica um preço, vira uma commodity, como a gente chama, e aí o preço fica bem mais barato pelo volume de venda, pelo volume de uso. Inclusive o Marcos acabou de perguntar essa mesma coisa que a gente estava conversando, né? O Juliano está aqui perguntando então se o delay em vídeos ao vivo, como transmissão do Facebook e do Skype, vai acabar com o 5G.
Então, na verdade, acaba o delay da transmissão, do tempo de transmissão da mensagem lá da origem até o destino. Mas tem um delay, como eu estava explicando, que é o delay de conversão da imagem para digital e depois do digital de novo para ser exibido no celular, por exemplo. Então, esse delay não vai mudar, porque é o tempo que depende do processador de celular, do processador lá do local que está convertendo e capturando essa imagem. Então, esse delay não muda. O que vai diminuir um pouco é o delay de transmissão, que é o tempo que a mensagem saiu da origem e chegou no destino. Isso vai diminuir, pode ser que diminua um pouco, mas a maior parte do delay hoje de comunicação não está na transmissão, está na conversão. Então, por isso que a diferença deve ser pequena. Uhum. Tem aqui a pergunta, deixa eu achar o nome dele aqui, é o Alex, dizendo: Gilberto, já tem algo a falar sobre inteligência artificial das coisas, chamada também de DNA das coisas? Então, a inteligência artificial, o machine learning, ela está sendo aplicada em muitos locais hoje no dia a dia. Ela ainda demanda de um poder computacional, ou seja, um poder de processamento grande, né? E um espaço de armazenamento grande também. Então, a gente está vendo isso aí em sistemas médicos, né? Análise de tráfego e outras situações onde eu tenho até a parte de metrologia também, que eu tenho um acesso a computadores potentes e poderosos. O Internet das Coisas, os dispositivos de Internet das Coisas, são dispositivos pequenos que têm uma limitação bastante razoável de processamento e armazenamento. Então, na verdade, o dispositivo de Internet das Coisas em si, a ter inteligência artificial nele vai demorar um certo tempo, né? A não ser que ele use algum tipo de servidor que está na nuvem para poder fazer esse processamento. Mas, em geral, ainda vai demorar algum tempo para chegar até, né, a inteligência artificial estar internamente no dispositivo de Internet das Coisas. 5G está bombando. Olha só, eu tenho aqui a participação do Everton. Ele fala, bom, já que tem um investimento maior no 5G, vai precisar de mais antena, é porque o sinal do 5G é mais fraco? É porque, na verdade, é uma questão de frequência. Como a frequência é maior, é mais alta, né? Ela sofre mais com obstáculos. Então, eu tenho que ter mais antenas, né, distribuídas para poder fazer a mesma cobertura do que eu tinha antes. Uhum. Coincidentemente, falávamos agora com o diretor do Procon, Gilberto, sobre a telefonia móvel que está no topo das reclamações de 2019, né? E aí o Renato está aqui brincando, juntando os dois assuntos, dizendo, agora eu entendi por que as operadoras de telefonia cobram o serviço sem nosso consentimento, é para investir no 5G. Eu acho que não, mas pode ser. Bom, vamos lá. Terminamos 5G? Vamos, isso aí. Terminamos 5G. Tem pergunta aqui dos nossos ouvintes. Deixa eu ver aqui o nome dele. É o Pablo. Pablo está dizendo que precisa comprar um telefone novo, mas ele está com a grana um pouco curta. Ele pergunta qual telefone ele pode comprar, relação custo-benefício. Ele tem R$ 1.200. Então, nessa faixa de preço, Pablo, a série Moto G é uma série bastante boa. Você vai ficar satisfeito com, assim, dentro de um aparelho um Moto G7, você consegue em algumas situações, até nessa faixa de preço. É um aparelho que tem uma boa câmera, tem uma boa tela. Acho que você não vai se arrepender em ter um aparelho dessa linha, não, para isso. A Giovana está aqui dizendo que ela ela abre, é uma pergunta que já apareceu aqui também, ela abre o WhatsApp dela e aparece from Facebook. Isso, né? Aparece a mesma coisa é normal, na verdade isso foi uma mudança, inclusive no Instagram também. Se você abrir o Instagram, ele aparece lá, Instagram from Facebook, embaixo. Porque o WhatsApp e o Instagram são do Facebook, foram comprados pelo Facebook, né? E aí o Facebook resolveu agora botar a marca dele lá no Instagram e no WhatsApp. Acho que por uma questão que o Facebook está meio que perdendo muitos, né, seguidores, né? Muita gente está saindo do Facebook e ela está tentando botar lá um pezinho lá, fazer uma ligação entre o Instagram e o WhatsApp e o sistema principal deles, que é o Facebook. Uhum. Roberto perguntando, como é que funciona o Wi-Fi dos veículos? Tem propaganda mesmo de alguns carros que estão vindo com Wi-Fi. Então, na verdade, o aparelho, o carro, ele tem um receptor de 4G, por exemplo, e ele depois retransmite esse sinal via Wi-Fi para dentro do carro, né, nesse caso. Então, se eu tenho um celular dentro do carro, eu me conecto na rede Wi-Fi do carro, né, que vai sair depois para a internet mundial através de uma conexão 4G, nesse caso aqui. Então, tem alguns carros que tem isso. Em geral, o carro, para se conectar na internet, ele tem que usar um serviço de 4G, né, para isso. Então, ele tem uma central
né, como se fosse um celular. Né? Mas sai da onde esse sinal? O do carro, o que ele vai retransmitir, o que ele vai abrir. Ele recebe É a mesma situação, a gente não tem uma função no celular que eu ligo 4G no celular e depois transformo o celular num access point, né, num roteador. No roteador. A ideia é a mesma no carro. No carro eu tenho uma central que se conecta na rede 4G de internet e depois retransmite esse sinal via Wi-Fi para dentro do carro. Então, é como se já tivesse um plano de dados dentro daquele veículo. Exatamente. Né? Inclusive, nos carros que tem isso, você paga uma mensalidade, né? Para isso, né? Tá. Você paga, é opcional, você paga uma mensalidade, você tem, é como se tivesse um celular roteado, né, com 4G e Wi-Fi dentro do carro lá, fixo dentro do carro. Ou seja, você vai andando pela estrada, ele vai captando as antenas, exatamente, e vai retransmitindo via Wi-Fi. Então você não precisa gastar o seu plano de dados 4G do seu celular, vai usar o plano de dados do que está associado ao carro. O Rafael está aqui perguntando quando é que o 5G chega no Brasil, você já respondeu. Isso, provavelmente 2021, né? Ou seja, né? Eu vou emendar a pergunta do Rafael, ninguém precisa trocar de telefone em 2021. Não, né? De jeito nenhum. O 4G vai funcionar por muito tempo ainda. Na verdade, é como a gente teve lá o 3G, que hoje ainda tem 3G coexistindo com o 4G, o 5G vai estar aí e vai continuar coexistindo com o 3G, o 4G e 5G. Pode ser que num futuro de médio até longo prazo, né, a rede 3G comece a ser desativada porque os celulares já têm 4G, né, funcionando. E aí mais tarde, né, vão ficar só 4G e 5G. Beleza, temos os destaques da semana Vamos também, lá. né, Gilberto? Continua chegando pergunta aqui, mas vamos para o destaque da semana. Bom, o primeiro destaque da semana, que foi uma notícia que me chamou bastante atenção, a gente está vendo aí em vários locais esses painéis solares, em que ele recebe a luz do sol e converte a luz do sol em energia, carrega as baterias ou então alimenta circuitos, né? Pois um artigo recente publicado por uma revista americana, pesquisadores descreveram um método que pode criar um painel solar que continua gerando eletricidade à noite. Na verdade, mas não é a mesma quantidade, ele gera 1/4 da energia que ele geraria no sol, né? O método, né, que faz essa situação, na verdade, usa a troca de calor nesse processo. Então, eles estão desenvolvendo, com essa tecnologia vingando mesmo, vai permitir que eu tenha, né, painéis solares que funcionem, que gerem energia durante o dia e durante a noite. Uma quantidade menor, mas ainda assim, durante a noite gerando energia, né? Uma outra notícia também interessante que me chamou a atenção essa semana foi que a NASA anunciou que escolheu uma parceria com uma empresa americana chamada Axiom Space, que vai construir um módulo, né, que vai ser anexo à Estação Espacial Internacional, ISS, e esse módulo pode ser utilizado como um hotel. Então, a gente pode combinar, né, passar um final de semana que tal, lá no espaço, né, lá no hotel. Não deve ser barato, mas, na verdade, pode ser que tenha essa possibilidade. A empresa já veio falar que esse módulo vai ter uma grande janela que você vai poder ver o espaço através disso e vai ter Wi-Fi. Né? Vai ter Wi-Fi nesse módulo, gente. Também, já falou que vai ter Wi-Fi lá. Então, ele fala assim que não vai ser uma experiência de luxo, não vai ser um quarto de hotel de luxo, vai ser mais ou menos como acampar, né? Só que no espaço. Né? Que luxo que tem nisso, me fala. Um recurso limitado, né? Mas, ou seja, já é um primeiro passo, vai ser uma possibilidade de passar um final de semana no espaço, que tal? Né? Mas será que a pessoa vai ter que passar por todo o treinamento que os astronautas passam? Algum treinamento, sim. Todos os passageiros que vão para lá tem que passar por um período de treinamento, né, verificar a saúde e tudo mais, para embarcar numa viagem espacial, já que não é um passeio, né, simples, você pegar um foguete e ser lançado para fora da atmosfera, uma experiência realmente bastante impactante, eu diria, né, nesse caso, não é para isso. Pois quase 11 horas agora, daqui a pouco a gente vai para o Repórter CBN, mas esse último destaque aqui merece um pouquinho de atenção, porque, bom, para quem tem medo de salvar as coisas na nuvem, né? Como muita gente, eu confesso que eu também tenho um certo receio. Gente, fotos para o destino errado. Houve isso. Exatamente. Foi um bug no serviço do Google. E aí fez com que alguns materiais baixados fossem enviados para pessoas que não eram as respectivas donas dessas fotos, dessas imagens. Exatamente. Essa semana foi divulgado que o Google Fotos, o serviço de armazenamento na nuvem de fotos do Google, ele tinha um bug
apareceu um bug na atualização que eles fizeram, e uma parte de usuários, quando pediam para baixar suas fotos da nuvem, né, para o seu dispositivo, essas fotos eram enviadas para uma outra pessoa, que não era ele. Então, ou seja, a gente vem falando aqui várias vezes, né, que não existe armazenamento em nuvem, né? Existe armazenamento no computador de uma outra pessoa, né? Então, ou seja, muito cuidado quando a gente usa esse serviço de nuvem, porque pode acontecer coisas como essa, bugs como esse também. Quer dizer, não é uma coisa de internet, isso está em algum servidor. Exatamente, em algum lugar. No computador de alguma pessoa. E se esse computador tiver alguma falha, né, aquela informação que você colocou lá pode chegar para uma outra pessoa ou dar acesso a essa informação a uma pessoa que você não autorizou. O curioso é que esses dias a gente estava conversando e aí faz backup e tal. Não, mas eu salvo tudo na nuvem, não precisa de backup não. O que Gilberto Sudré tem a dizer a respeito disso? É difícil de perder alguma coisa, realmente, que nessa questão da nuvem, perder por uma falha do serviço, isso é mais difícil. Mas pode ser que alguém entre lá e apague suas informações. Por exemplo, né, por uma falha, isso permitiu que alguém tivesse acesso às informações e uma pessoa de mal intencionada vai lá e apague essas informações. Isso pode acontecer, né? É mais difícil, né? É difícil, né? Mas pode acontecer. Ou então, como aconteceu com o Google Fotos, informações que você colocou lá na nuvem foi divulgada para outras pessoas sem sua autorização, por exemplo. Então, tá certo. Temos mais perguntas aqui, Gilberto. Vamos lá. Olha, o Max está perguntando. Saiu o Moto G8 Power. Ele diz que ele tem um Moto G7 Power, mas ele não viu muita diferença entre o 7 e o 8, além da câmera. Exatamente. É pouca diferença, realmente, né? Os modelos... Os fabricantes quase que se sentem obrigados a lançar um modelo novo por ano, né? Então ele tem que fazer alguma coisa, muda um pouquinho de estética, mas não é uma diferença gritante entre o modelo anterior. Gilberto, tem mais 2 perguntas de ouvinte. A Giovana disse que está recebendo muitas mensagens indevidas no celular dela. Inclusive, ela mandou uma imagem, a gente mostrou aqui para o Gilberto na hora do repórter CBN. E ela pergunta como é que ela para de receber isso, Gilberto. Então, Giovana, pelas mensagens que eu vi aqui, que você mandou nessa imagem, basicamente pode ser um vírus, né? Essas mensagens que estão aí. Então, a primeira recomendação é que você entre no navegador, lá no Firefox, no Chrome, no navegador de internet que você tem instalado no seu smartphone e limpe o histórico de navegação e os cookies, a primeira coisa. E a segunda coisa é, se você não tem, instalar um antivírus no seu smartphone. Aí pode ser um Kaspersky, pode ser um Avast, que são antivírus gratuitos, e eles vão fazer uma varredura no seu celular para saber se tem algum vírus instalado. Que me parece que nesse caso das mensagens que você mostrou aqui pela imagem, são imagens que são origem de um vírus ou de algum malware em relação a isso. Uhum. E para encerrar, muitas perguntas continuam chegando, as que não forem respondidas hoje ficarão para quarta-feira, sem falta. E o Zé Martins tem uma pergunta para você. Meu nome é Zé Martins. Eu tenho um veículo que tem aquele sistema de carregar o celular sem fio. Você põe em cima daquela plataformazinha, ele carrega, né? Gostaria de saber qual os aparelhos que tem essas condições de carregar ali. Muito bem, José Martins, obrigado também pela sua participação, pela sua pergunta. Basicamente, os aparelhos hoje que têm esse tipo de conexão ou de carregamento sem fio são os aparelhos top de linha dos fabricantes. Então, a partir do S8, no caso do Galaxy, S8 da Samsung, a Apple, os últimos modelos, né, na verdade, prometeu que vai sair os próximos modelos com carregamento sem fio também em relação a isso. Então, só os equipamentos de última geração, mesmo que os mais novos, que têm essa característica. Os mais simples não têm essa função de carregamento sem fio. Fechamos por hoje? Muito bem. Obrigado pelas participações de todos os ouvintes aqui.